gostaria de falar um pouquinho aqui sobre responsabilidade espiritual. Esse é um assunto que a gente tem observado que está faltando muito no meio da Igreja de Cristo. Muitas pessoas estão perdendo essa responsabilidade espiritual. Eu quero começar lendo aqui um versículo que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 24, verso 12, que diz assim: Não fuja da responsabilidade, dizendo: Não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Esse versículo aqui, ele é de uma nova linguagem atual, né? Tem muitas Bíblias que ele vai estar um pouquinho mais formal, mas o sentido é este aqui, né? Que nós não podemos fugir da responsabilidade, dizendo que nós não sabíamos, que nós não conhecíamos, que nós não estávamos informados, que nós não conhecíamos a direção certa, por isso tomamos o caminho errado. Nós devemos observar muito bem, quando nós nos colocamos diante de Deus para dizer: Deus, eu não sabia, porque Ele conhece o nosso coração. Será que você não sabia mesmo? Cadê a sua responsabilidade espiritual de cristão? Cadê a sua responsabilidade de filho de Deus? A sua responsabilidade sobre a sua vida espiritual? A palavra de Deus diz que nós somos responsáveis pela nossa própria vida espiritual, porque cada um de nós dará conta de si mesmo no dia do juízo. Cada um de nós teremos que apresentar diante de Deus a nossa vida. Então, cada um de nós vamos falar por nós. Então, nós temos que ter uma responsabilidade espiritual como filhos de Deus. Como que eu me digo uma pessoa cristã e eu não conheço as Escrituras, eu não conheço a vontade de Deus, eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço o caráter de Deus, eu não sei o que Deus requer da igreja dele, eu não sei como Deus quer que a igreja dele viva aqui na terra. Como que eu posso me dizer uma pessoa cristã, uma pessoa convertida, uma pessoa salva, se eu não tenho essa responsabilidade, se eu vivo na ignorância? Porque uma coisa é eu não saber porque eu não preciso saber. É uma coisa que eu não preciso saber porque eu não vou precisar usar. Não vai fazer diferença na minha vida. Agora, ignorância é não saber de algo que eu preciso saber. Então, como cristã, eu preciso saber sobre a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso conhecer o Deus que se tornou meu Pai. Né? Como que eu vou chamar o Deus de Pai se eu não conheço Ele? Não conheço a pessoa dEle? Não conheço o caráter dEle? Não conheço a vontade dele, eu não sei o que ele quer de mim, eu não sei servi-lo. Como que eu posso chamar esse Deus de Pai se eu não buscar conhecê-lo? Então é minha responsabilidade como cristã, como serva, como filha, como salva em Cristo Jesus, conhecer o mínimo que seja da palavra de Deus. É claro que quanto mais a gente conhece, melhor é, né? Quanto mais a gente busca a presença de Deus, quanto mais a gente busca comunhão, intimidade e busca conhecer mesmo quem é Deus, a gente cresce espiritualmente. Mas nós temos que buscar conhecer pelo menos o mínimo para nos dizermos cristãos, para não andarmos em caminhos tortuosos e dizendo: eu não sabia, porque é a sua obrigação saber. A partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, é sua obrigação saber como servir, como que você vai servir a esse Deus, que agora é o seu Deus, que agora é o seu Pai, que agora é o seu Senhor, que você recebeu na sua vida. É sua obrigação saber. Você tem que saber, você tem que buscar na palavra, você tem que ler, você tem que se aproximar desse Deus. Porque quando chegar diante do Senhor, que você for lá justificar os seus erros, essa história de que, eu não sabia, não vai dar certo, não vai colar. Porque se você está dentro de uma igreja, se você faz parte de uma igreja, se você congrega, se você é membro, você tem que saber. Você tem que saber o mínimo de como servir, de como proceder diante da presença de Deus e também de proceder com os que são de Deus, com os que estão vindo para Deus. Porque a nossa responsabilidade espiritual, nós temos que tê-la em primeiro lugar conosco, né? Porque nós somos responsáveis pela nossa fé, nós temos que buscar na presença de Deus, mas nós também nos tornamos responsáveis espiritualmente por outras pessoas, as pessoas que estão vindo
para a presença de Deus. As pessoas que às vezes estão olhando o nosso exemplo, as pessoas que estão lá fora, no mundo, olhando para as nossas vidas, tentando ver esse Deus, né, que a gente fala, tentando ver se esse Deus realmente existe na nossa vida. As pessoas estão observando, então nós nos tornamos também responsáveis espiritualmente pela vida dessas pessoas, né? Então, como que nós vamos proceder com essas pessoas se nós não conhecemos a palavra de Deus? Como que nós vamos ser conselheiros dessas pessoas se nós não conhecemos a palavra de Deus? Como que nós vamos abrir a nossa boca para falar de um Deus que nós não conhecemos, né? Como que nós vamos pegar na mão de uma irmã, de um irmão dentro da igreja para conduzi-los para a presença de Deus, se nem nós mesmos sabemos, se nem nós conhecemos esse caminho, se nem nós trilhamos ele ainda? Como que nós vamos querer ser, né, um condutor espiritual para alguém? Como que a gente vai tomar para nós uma responsabilidade? Deixa que eu vou ajudar a irmã, né, nessa caminhada. Ela está vindo agora para Cristo, ela não conhece. Deixa que eu vou ajudá-la. Como? Olha para você. Se pergunte se você conhece, se você está apta a fazer isso, ou se você vai acabar destruindo a pouca fé dessa pessoa, se você vai acabar trazendo confusão para a vida dessa pessoa, engano para a vida dessa pessoa, porque eu não posso ensinar para alguém aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não sei, que eu não aprendi. Eu não posso testemunhar, testificar de algo que eu não vivo para outra pessoa. Isso é hipocrisia, é engano, é mentira, é deturpar a palavra de Deus. Então, quando você toma para si essa responsabilidade de ser ali uma âncora espiritual para alguém, observe se você não está trazendo morte para si e para essa outra pessoa. Porque quando você decide que você vai guiar alguém através da fé, vai guiar a fé de alguém, mas você não tem capacidade, você não tem estrutura, você não tem conhecimento da palavra, você não tem intimidade, comunhão com Deus, não tem respeito pela palavra, pela lei de Deus, por aquilo que Deus quer. É como diz aqui, em Lucas, capítulo 6, verso 39, e disse-lhes uma parábola. Quem disse? Jesus. Jesus disse: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Então, pode um cego guiar outro cego? Pode um cego dentro da igreja pegar na mão de outro cego dentro da igreja e os dois caminhando? Será que vai dar certo? Né? Aqui Jesus está dizendo: não cairão ambos na cova? Eles não vão cair os dois no mesmo buraco, porque são dois cegos? Um que não conhece com o outro que não conhece. Aonde que vai chegar? Aonde que vai dar? Que caminho é esse que eles vão seguir, se nenhum dos dois conhece? Que a palavra está dizendo: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Vamos trazer para uma linguagem um pouco mais, né, para a gente entender melhor, né? Vamos exemplificar aqui, né? Pode um ignorante guiar outro ignorante? Não vão os dois para o inferno? Será que não vai os dois para o inferno? Um que não conhece, porque não quer conhecer, porque tem acesso, porque está na igreja, porque está no corpo, porque tem pastor, porque tem líder, porque tem culto, assiste culto, participa, vê pregação da palavra, tem Bíblia, mas não conhece, não busca, ignorante espiritual. Você vai pegar na mão de um outro ignorante espiritual que está vindo para a igreja, acomodado às vezes naquilo que você fala, acomodado às vezes naquilo que você passa, né? Então está vindo uma pessoa acomodada também, que também tem acesso, que pode chegar no pastor, pode tirar dúvidas, que pode buscar uma influência espiritual de mais tempo dentro da igreja, né? Uma pessoa que tem valores bíblicos, uma pessoa que tem comunhão com Deus, mas vai pegar na mão do cego, vai pegar na mão do ignorante. Aonde que vai duas pessoas ignorantes biblicamente, duas pessoas ignorantes espiritualmente, andando juntas? Vão para o inferno. Não tem outro lugar. Não tem. Ainda mais se está cego, porque quer estar cego. Porque não está clamando para o Senhor: Jesus, eis-me aqui, né? Me cura,
da minha cegueira. Me cura da minha cegueira, me faz ver, eu quero ver. Então clama, se você sente que você não conhece, se você sente que você está cego, clama ao Senhor que Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz. Não vai você querer conduzir alguém se você não sabe, se você não tem estrutura para isso. Não seja responsável pela condenação de alguém. Não seja responsável pela morte espiritual de alguém. Não seja responsável por lançar pessoas no lago do fogo. Não seja responsável. Não queira trazer para você esse peso. Não queira que Deus venha tocar na sua vida para te cobrar esse preço. Você não sabe do que você está fazendo. Você não sabe que caminho é esse que você está seguindo. Tirando pessoas da presença de Deus. Tirando pessoas que poderiam se tornar verdadeiras adoradoras da presença de Deus. Porque você é ignorante. Mas você quer estar lá. Você quer ser para essa pessoa um espelho. Você quer estar junto com essa pessoa, se fazendo de sábia, porém ignorante diante de Deus, diante das coisas de Deus. Não destrua o chamado de ninguém. Não destrua. Não tire do caminho aqueles que Deus chamou. Porque se Deus chamou, Deus tem propósito. Não vai você lá colocar um caminho novo. Não vai você lá querer criar atalho para a vida dessas pessoas. Dizendo, olha, por aqui é mais fácil. Dessa forma é mais fácil. Não precisa abrir mão de tanto. Não precisa. Não precisa se negar. Não precisa carregar peso nenhum. Não precisa abrir mão do que você gosta, do que você quer. Não precisa. Vamos aqui comigo. Por aqui é mais fácil. Porque eu sei, porque eu sigo. Eu estou vendo que é mais fácil. Mas para onde você está indo? A palavra de Deus, ela nos ensina dessa forma, que nós não precisamos abrir mão, que nós não precisamos esperar o tempo de Deus, que nós não precisamos passar pelo conserto de Deus. A palavra de Deus, por acaso, nos diz isso? Que nós não precisamos ser transformados, que nós não precisamos ser quebrantados, que nós não precisamos ser refeitos pelas mãos de Deus para nos tornarmos aquilo que Ele quer que sejamos. Não é o que eu quero. Eu não vou para a igreja para fazer o que eu quero. Eu não vou para a igreja para aparecer. Não vou. Eu vou para a igreja para adorar, para cultuar a Deus. Eu vou para a igreja para aprender com aqueles que sabem. Porque aqueles que estão lá na frente ministrando a palavra, eles buscam aprender para ensinar para a igreja, para ensinar para aqueles que ainda estão aprendendo, que precisam aprender, para os pequeninos da fé, aqueles que ainda não conseguem caminhar sozinhos, eles estão lá para ensinar. Não queira você pegar esses ensinamentos e distorcê-los para facilitar a vida de alguém, para dizer não, se você acha que é difícil seguir dessa forma, vamos seguir de outra maneira. Vamos procurar um lugar onde aceita a nossa maneira de servir. Mas você foi chamada para servir a quem? Foi chamada para servir a você? Foi chamada para servir o homem? Foi chamada para servir a Deus? Você é serva de Deus? Se você é serva de Deus, você cumpre ordens. Você cumpre aquilo que Deus quer. Você não é serva dele. O servo faz aquilo que o dono quer. Faz aquilo que o dono diz. No momento que o dono diz. Na hora que o dono diz. É assim que o servo age. Ele não age pela sua própria vontade. Ele não age pelo seu próprio querer. Porque eu acho que, eu posso fazer assim, porque do meu jeito é melhor. Mas o seu Senhor está dizendo não. Não é assim que eu quero. Não é assim que você vai me servir. Porque não é assim que eu quero ser servido. Então observe o seu comportamento. E você também, que às vezes está sendo conduzida por uma pessoa que não tem entendimento, por uma pessoa que está te levando por um caminho fácil demais. Que caminho lindo, tão belo, tão fácil. Não tem um espinho, não tem uma pedra, O caminho está limpo, lindo, tranquilo, largo. Cuidado, porque você também se torna responsável, você também tem responsabilidade por sua vida espiritual. Enquanto você é ignorante em relação à palavra, esta culpa de um mau caminho está sobre quem está te levando. Mas a partir do momento que você tem acesso ao conhecimento, que você tem acesso à palavra, a partir do momento que você já foi instruída, a partir do momento que a palavra já chegou até você, olha, é assim, 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 do jeito que está, Deus não se agrada, do jeito que está, não é o caminho certo, não é o caminho de Deus, mas você insiste em continuar, porque é o caminho fácil. A culpa que estava sobre o ignorante 1, que estava te guiando, agora está sobre você, o ignorante 2.
porque não quer aprender, porque não quer. Não é porque não tem oportunidade, é porque não quer. As oportunidades estão aí. Busque na palavra, busque com quem tem experiência espiritual, com quem tem vida espiritual, verdadeira, testificada, testemunhada. Não é quem fala de boca, eu sou cristã, eu sou batizada, eu faço isso, faço aquilo. Não, é quem tem vida com Cristo. Tem vida visível, você olha e você vê, você fala, aquela pessoa tem vida com Cristo, aquela pessoa tem intimidade com Deus, aquela pessoa ela conhece a palavra de Deus. Busque esse tipo de pessoa para te aconselhar. Não busque conselhos na boca de pessoas que só vai falar aquilo que você quer ouvir, porque é muito fácil. Né? Eu sei o que eu quero, eu vou buscar na fulana, porque fulana vai falar exatamente o que eu quero ouvir. Eu não vou buscar no pastor, porque o pastor vai me trazer uma palavra que vai confrontar minha vontade. Então não vou buscar no pastor, vou buscar na fulana. Porque a fulana, ela tá na igreja, a fulana vai pra igreja, a fulana é crente, a fulana já é batizada, a fulana toma ceia, o ciclano, o beltrano, seja lá quem for, né? Tá lá na igreja. Não pense você que Deus não te acha. Não pense você que Deus não te vê. Microfone de igreja não te esconde de Deus. Joelho dobrado dentro da igreja não te esconde de Deus. Fazer parte de ministério não te esconde de Deus. Nada te esconde de Deus. Os olhos de Deus estão sobre você, estão sobre nós todos os momentos das nossas vidas. A cada instante, a cada segundo, os olhos de Deus, Ele nos contempla. Ele contempla as nossas ações e contempla também o nosso coração. Ele contempla aquilo que nós estamos ali, alimentando dentro do nosso coração. Ele conhece. Então não tem como você se esconder. Você atrás de um microfone, você pode enganar pastor, você pode enganar o irmão, o fulano, o ciclano, pode enganar quem você quiser. A Deus você não engana. Seus joelhos dobrados também engana. Os olhos das pessoas não enganam os de Deus. Então não pense você que você vai escapar das mãos de Deus se você tirar alguém da presença dele. Porque você tem acesso à palavra, você conhece, deveria ao menos conhecer, você está sendo ignorante. Você não é uma pessoa inocente, não. Porque você já deveria conhecer. Se você diz que é cristã, deveria conhecer a palavra de Deus. Né? E nós temos aqui, em outra passagem, Mateus 22, 29, Jesus novamente falando. Jesus falando. Porém, respondendo, disse-lhes, Jesus disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aonde está o erro? Não conhecendo as Escrituras. Não conhece a palavra de Deus. Você já está errado nesse ponto. Qualquer pessoa que chegue para você e diz, isso é certo diante de Deus, você aceita porque você não conhece. Você não conhece. Então você vai pelo que os outros dizem. Você não tira tempo para você buscar na palavra. Eu não gosto de ler. Coloca a palavra ouvida, a palavra em áudio. Busca lá no YouTube, você vai encontrar. Tem lá. Você pode pesquisar. Você vai ouvir. Eu não gosto de ficar ouvindo só a palavra. Procure pregações. Procure pregações que te alimentem o teu espírito, alimentem o seu conhecimento, que te faça conhecer de Deus, que fale de Deus verdadeiramente. Busque por pregações até que a sua fé vá crescendo e vá crescendo junto o desejo de buscar a palavra, o desejo de sentar e de ler e de meditar e de conversar com Deus. Então, existem formas de nós alimentarmos o nosso espírito. Né? Não vamos usar desculpas. Não tenho tempo, né? Não gosto de ler, ou eu não tenho uma Bíblia. Hoje em dia todo mundo tem um celular. Até criança, você vê criança aí de 4, 5 anos tem um celular. Todos os celulares eles dão acesso à Bíblia. Baixe uma Bíblia. Eu não tenho, meu celular não consegue, não sei o que. Na sua igreja, procure o seu pastor, procure o líder da sua igreja. Olha, eu preciso de uma Bíblia, porque eu não tenho, e eu quero buscar, eu quero conhecer mais a palavra. Eu não quero ficar ouvindo só aqui dentro da igreja, eu não quero ficar ouvindo só que os outros me falam a respeito da palavra. Eu quero buscar essa palavra, eu quero ler, eu quero ouvir Jesus falando, Deus falando comigo através dela. Então busque conhecer essa palavra, para você não errar, para você não pecar, e para você não levar
outro a pecar. Não leve o coleguinha para o inferno junto com você. Eu não quero você também ir para lá, não. Né? Então, não espere a mão de Deus te achar, mas queira que ela te ache aqui ainda em vida. Queira que você tenha tempo ainda de reconhecer: estou errada, Senhor, perdão, me coloca no teu caminho, me ajude. Não queira que essa mão de Deus te alcance somente lá no dia do juízo final, onde já não vai mais ter jeito. Então se coloque em posição de pessoa cristã, se coloque em posição de serva, tome uma decisão: eu sou cristã, então eu vou viver como tal. Eu sou serva de Deus, então eu vou agir como tal. O que Deus está requerendo? O que Deus está pedindo? Quais foram as leis que Ele deixou para os teus servos? Quais foram os mandamentos, os ensinamentos, os exemplos que Ele deixou para aqueles que o serviriam? Busque conhecer. Não erre por ignorância. Não seja ignorante na palavra de Deus, porque nós, como os filhos de Deus, nós temos que conhecer. Eu moro dentro da minha casa, eu conheço as regras da minha casa, os meus filhos conhecem as regras da minha casa, todos nós que vivemos aqui conhecemos as regras da nossa casa, porque nós moramos aqui, né? Nós vivemos aqui, é o nosso lar. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós queremos morar com Ele, no lar que é dele, nós temos que conhecer, nós temos que saber quais são as regras, como que é viver com Deus, como que é viver na presença de Deus, como que é viver debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E eu só vou encontrar isso na palavra, eu não vou encontrar isso em outro lugar, não vou. Por mais que eu ouça até mesmo pessoas que são fluentes na palavra de Deus, que conhece e que vive, mas eu preciso da minha intimidade, eu preciso da minha comunhão, eu preciso entender o que me convém e o que não me convém, e eu vou saber isso através da palavra, porque às vezes pessoas vêm e colocam fardo pesado demais, dizendo: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Você aceita como sendo isso a vontade de Deus. Mas muitas vezes não é bíblico, não está lá na Bíblia, não é uma doutrina bíblica, é doutrina de homem. Como que você vai saber se é doutrina de homem ou não? Conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, para você não aceitar sobre você fardos pesados, fardos que não são teus, fardos que você não precisa carregar. Né? Mas também tem outro caso, né? Que vem pessoas com fardinhos leves demais, né? Querendo te deixar sem fardo nenhum. É só tranquilidade, é só vida mansa, né? É só prazer, só alegria. Tá errado também. Não é assim. Existem responsabilidades, existe. Nós temos que cumprir aquilo que Deus deixou para que nós cumpríssemos. Existem doutrinas de Cristo que Ele nos deixou, que Ele nos ensinou, que Ele disse: olha, é assim, façais dessa forma, porque é assim que eu quero que vocês façam. Como que eu vou saber? Conhecendo a palavra, buscando na palavra, buscando nas escrituras, tirando tempo na presença de Deus, tirando tempo para ler, tirando tempo para meditar, tirando tempo para conversar com Deus, para falar: Deus, não estou entendendo, me explique. Deus, não estou entendendo, não entendi ainda. Você pode ficar um mês no mesmo versículo, se você não está entendendo, fique nele, até que Deus te faça entender, mas entenda, compreenda. Não viva no engano, não viva na mentira. Não viva no caminho largo, achando que você está indo em direção a Deus, porque não está. Porque o caminho que leva a Deus, ele é estreito. Isso está também escrito na palavra de Deus. Então, observe o caminho pelo qual você está sendo conduzido, ou pelo qual você está seguindo de livre vontade. Observe o caminho que você está andando. Vamos aqui um pouco mais também em Mateus 18:6. Não estou seguindo exatamente uma ordem, mas Mateus 18:6, que diz assim: mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar.
Olha o quanto este versículo é forte. Olha o quanto esta palavra, ela é forte. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade espiritual. Ai daquele que fizer cair no pecado um destes meus pequeninos. Quem são os pequeninos? Quem são? São os novos convertidos. São essas pessoas que estão vindo agora para Cristo. Essas pessoas que acabaram de aceitar a Cristo. Essas pessoas que ainda não cresceram em fé, que ainda estão se alimentando de leite, que estão ainda engatinhando na presença de Deus. São estes os pequeninos do Senhor. Ai daquele que fizer com que ele caia. Ai daquele que trouxeram uma palavra de engano, que trouxeram uma palavra de mentira, que trouxeram uma palavra de escândalo. Ai dele, porque vai fazer tropeçar e cair o pequenino do Senhor. E você que já é crescido, você tem responsabilidade por esses pequeninos, de conduzi-los, de ensiná-los, de ajudá-los a se alimentar. É você, porque você já sabe, já passou por esse processo, você sabe como é. Então você tem que fazer a sua parte, você tem que zelar por eles. Você não vai pegar uma criança que mama na mamadeira, uma criança que está acostumada, o organismo dela aceita o leite na mamadeira, na temperatura correta, na hora correta, essa criança se alimenta. E você sabe que é assim que ela se alimenta. Você não vai pegar essa mamadeira e você não vai colocar lá dentro um caldo de feijão apimentado e dar para essa criança, porque isso vai fazer mal. Ela não vai conseguir digerir, ela não vai conseguir se alimentar. Então aquilo que era para ser alimento para o crescimento dela, vai se tornar algo prejudicial para a saúde dela. Você não vai fazer isso com uma criança. Então você não vai fazer isso com o filho de Deus, com o pequenino do Senhor. Você não vai trazer para ele um alimento que não é para ele, que não vai edificar, que não vai trazer crescimento espiritual, que não vai trazer fortalecimento, que não vai fazer ele caminhar na presença de Deus. Então você vai observar o que você fala, o que você ensina. Se você não tem espiritualidade, não traga ensino para as pessoas. Se você não tem responsabilidade espiritual nem com você, não queira ser responsável espiritual por outra pessoa. Se você não tem domínio próprio, deixe que outro cuide daquele pequenino. Busque você cuidados. Busque você ajuda. Busque ajuda. Porque a palavra de Deus fala. Ai, deixes que fizer. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar no mar. Olha isso. Vocês acham que é brincadeira? Vocês acham que é brincadeira? Pegar um novo convertido e impedir que ele chegue na presença de Deus? Pegar uma pessoa que tomou a decisão de servir a Deus e você apresentar para ele um outro caminho? Apresentar para ele uma outra direção que não é Cristo? Você colocar nele palavras que não vêm do Senhor? Você ser pedra de tropeço no caminho dessa pessoa? Você acha que isso é brincadeira? Você acha que isso é pouca coisa? Olha o que Deus disse. Olha o que ele está dizendo aqui. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se afogar no mar. Aí você acha que, não, tá tranquilo. Né? Eu faço desse jeito já tem muito tempo, nada nunca me aconteceu, então não tem problema fulano e ciclano e beltrano vir e fazer também. Vamos formar um grupo aqui, né, de pessoas andando em caminhos tortuosos, mas falando em nome de Deus, não conhecendo a Deus, dizendo que estão seguindo para o céu, mas o caminho que está seguindo não é Cristo. Jesus, ele nos diz, eu sou o caminho, o único caminho é Cristo. Se você está andando outro caminho que não é Cristo, você não está indo para o céu. Me desculpe, não está. Não vai chegar lá. Porque o caminho é Cristo. A verdade é Cristo. É Cristo. Não tem outro. E o caminho de Cristo, ele requer sacrifícios. Ele requer abandono. Ele requer renúncia. Não é porque eu quero, que eu gosto, que eu posso, que eu sei fazer, que eu vou fazer. Se Deus está dizendo para mim, não faça. Não é o momento de você fazer. Existe coisa em você para você se consertar antes de você se colocar diante do meu altar. Conserte-se diante de Deus. Conserte a sua vida. Conserte. Não dê mau exemplo. Não traga escândalo para a igreja do Senhor. Não traga escândalo, não envergonhe o evangelho, não envergonhe a palavra de Deus, não distorça. Então observe os seus caminhos, observe as suas palavras, observe a sua conduta como uma pessoa cristã.
né? Busque dentro de você essa cristandade, busque dentro de você esse caminho, essa luz, encontre dentro de você. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Chama esse Espírito aí, ó. Fala, Espírito Santo, tu que habita dentro do meu coração, me ensina a respeito de Deus. Me ensina porque eu preciso. Peça para Deus, para não te deixar enganada, para não te deixar confundida. Né? Nem para você andar em engano e nem para você levar engano para a vida das outras pessoas. Porque isso é muito sério. Você ser engano na vida de outras pessoas, você ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas, você levar um evangelho distorcido para outras pessoas. Isso é muito sério. É muito sério você tirar um filho da presença do pai. É muito sério você arrancar do colo do pai o filho dele, o bebê dele, o pequenino dele, você ir lá com as suas mãos e arrancar do colo dele. Isso é muito sério. Não faça. Não queira essa responsabilidade para a sua vida, não queira esse peso na sua vida. Não queira você um dia ter que pagar o preço por isso. Então, se você está andando por esses caminhos, se você não tem buscado a palavra de Deus, se você não conhece, se você não sabe, se você não tem certeza, procure quem saiba. Ouça os seus pastores, eles não estão ali por acaso, eles não estão ali só, porque não tinha ninguém para colocar, não. É porque eles têm um chamado, é porque eles têm uma espiritualidade, é porque eles conhecem a palavra, é porque estão aptos a fazer isso. Então busque orientação. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder. Fala, olha, eu tenho dúvida a esse respeito. O que o Senhor me diz, né? Qual é o caminho certo? Qual é a procedência certa? Eu posso fazer do jeito que eu estou fazendo? Se o seu pastor disser não, então conserte-se. Procure se consertar. Porque existem doutrinas na Bíblia que nós precisamos seguir. Nós temos que seguir como filhos de Deus. Nós temos que seguir os ensinamentos do nosso Pai. A gente não pode andar de qualquer jeito. Então busque saber o que Deus está requerendo de você, de nós que somos filhos, que somos igrejas aqui nessa terra, que somos a noiva, né? Que nós não venhamos ser noivas prostitutas aqui deste mundo. Não, que nós venhamos ser noivas santas, santas esperando o nosso noivo, vivendo aqui, ó, em santidade, vivendo na espera, na certeza do amor. Tanto o amor que vem, tanto o amor que nós damos, o que recebemos e o que nós damos. Vamos viver nessa certeza. Não vamos tentar apressar a nossa vida. Não vamos tentar apressar o nosso chamado. É porque Deus me chamou para louvar, mas se você não está preparada, se você não está em conformidade com a palavra, espere um momento, se conserte, se coloque em posição, se coloque no prumo, se coloque em retidão. Deus me chamou para pregar, mas você ainda não está pronta, você ainda não está preparada, você ainda não passou pelo processo ali do oleiro, você não passou, você não está pronta. Tem coisas que você precisa ainda consertar, tem coisas que você precisa ainda abandonar, para que o seu chamado ele se cumpra, ele se concretize. Então não queira apressar. Não é porque Deus disse, estou separando você para ministério tal, você não precisa começar amanhã, se você não está pronta. Espere o tempo de Deus, porque quando Ele chama, Ele capacita. Mas como que Ele capacita? Tirando aquilo que não serve, tirando aquilo que não convém, te mudando, te transformando, te colocando na posição. Para quê? Para que quando você chegar lá, para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu propósito, o inimigo não possa se levantar e apontar o dedo e acusar e dizer, mas você está em pecado. Mas você está fora da palavra de Deus, para que o inimigo não venha apontar o dedo na sua cara e te envergonhar diante da igreja do Senhor, dizendo você está aí, né, cumprindo um chamado, mas você não anda em conformidade com a palavra, não anda. Você está vivendo uma vida distorcida, um evangelho distorcido. Não queira isso para a sua vida, não queira passar por isso. Se vai levar 10 anos, se vai levar 20 anos para você estar pronta, espere o tempo do Senhor. Espere o tempo do Senhor. Nós não perdemos quando nós esperamos o tempo do Senhor, muito pelo contrário, nós ganhamos e ganhamos muito. Nós ganhamos experiência, nós ganhamos sabedoria, nós ganhamos o tratamento do Senhor, vindo aqui nos moldando.
né, nos tornando aptas. Então, o tempo que a gente espera em Deus não é tempo perdido, é tempo de proveito. É tempo de aprender, é tempo de crescer, é tempo de preparação. Quando você estiver pronto, o Senhor te colocará lá. Se Ele te chamou para louvar, Ele vai te colocar lá. Quando você estiver apta. Se Ele te chamou para pregar, você vai estar lá quando você estiver apta. Se o seu ministério é de pastoreio, o Senhor vai te colocar lá quando você estiver preparado. Quando você estiver aprendido a negar a si mesmo, a negar as suas vontades, os seus desejos, né? Porque muitas vezes a gente quer as coisas e quer agora. Não, Deus disse que eu vou ministrar. Então eu já quero ir ali e quero ministrar. Eu quero, porque o Senhor falou. Mas você não tem maturidade espiritual, você não tem responsabilidade espiritual ainda. Busque isso diante do Senhor. Se prepare. Se prepare, meu irmão, minha irmã, se prepare para viver o propósito de Deus, mas se prepare dentro da palavra, baseada na palavra, seguindo a palavra, estruturada na palavra, que aí não vai ter erro, que aí não vai ter ninguém para apontar o dedo na sua cara, para te falar de erros, não vai ter, porque você vai estar pronta, você vai estar lapidada, você vai estar moldada, você vai estar limpa, vai estar purificada, não vai ter mancha, não vai ter rachadura, não vai ter nada, onde ninguém vai poder apontar e dizer, eis aqui um defeito, não vai ter, porque o Senhor Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar e Ele vai te tornar apta. Então espere o momento do Senhor, não haja pela sua própria vontade, pelo seu próprio impulso, pelo seu próprio querer, não dê espaço, não dê lugar para a carne, mas dê lugar para o Espírito Santo, este Espírito que habita dentro do seu coração. Alimente-o, alimente essa chama, o Espírito é fogo, alimente esse fogo dentro do seu coração. Alimente com a palavra, com a presença de Deus. Faça com que essa chama cresça, 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 cresça. E que ela queime você de uma forma que você não consiga mais ficar no chão. Porque o fogo ele nos leva para o alto. E o alto é a presença de Deus. Alimente o Espírito Santo em você. E você verá as maravilhas de Deus vindo sobre a sua vida. Então, meus amados, é isso que estava incomodando o meu coração. Estava fazendo com que o meu coração se entristecesse por ver tantas pessoas que estão deixando de viver o propósito de Deus porque não buscam conhecer a Deus. Então não perca a oportunidade que nós temos aqui de conhecer a Deus. Não perca a oportunidade de se alimentar da palavra. Procure essa intimidade, busque por essa presença, para que Ele possa te conduzir e te preparar e te colocar no devido lugar, no momento certo, no momento que Ele já preparou, desde que Ele tecia você lá dentro do ventre da sua mãe. Ele colocou em você dons e talentos que Ele iria usar, mas Ele tem o tempo certo preparado para isso. Ele teceu em você, colocou em você desde o ventre, enquanto Ele te criava, te formava ali com suas próprias mãos. Mas tem tempo determinado. E esse tempo, o Espírito Santo ele precisa agir sobre esses dons para que ele frutifique. Então você precisa dessa presença. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da palavra. Você precisa de Deus. Você precisa buscar, precisa conhecer. Mas aguarde o tempo de Deus, porque Ele chega. Ele chega, para uns chega mais cedo, para outros chega mais tarde, mas Ele chega para todos, todos aqueles que Deus chamou, vai chegar o tempo.